Boa tarde a todos. Solicitando que sentem, declaro aberta a sessão da saudade em homenagem ao inesquecível acadêmico Ivo Pitangui. Convido a ilustre acadêmica Thalita Romero Franco. Por favor, acadêmica Thalita. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores acadêmicos, colegas. Estamos aqui hoje para homenagear um monumento, um grande mestre, o médico brasileiro mais conhecido no mundo. 90 anos de história, centenas de alunos, milhares de pacientes, milhões de amigos. Ivo Elcio Jardim de Campos Pitangui. Algumas pessoas já nascem eternas. Seu espaço vital é maior do que o dos outros, porque se estende em várias dimensões espaciais e temporais, influenciando o seu ambiente e a vida dos que estabelecem contato. Mas esta influência é sempre diversa, porque se faz sobre indivíduos diferentes. Conheci mestre Pitangui em 1965, recém-saída da faculdade, levada pelas mãos de meu pai. Meu interesse inicial era pela neurocirurgia, mas meu pai argumentava que era uma especialidade que lidava com muito sofrimento e que gostaria que eu trabalhasse com algo que trouxesse mais alegria. Pitangui chegara da Europa no final de 1952 e, em menos de uma década, já havia montado uma enfermaria, um curso de pós-graduação com a duração de 3 anos e uma clínica particular extremamente bem-sucedida. Mais do que tudo, era famoso, e seu nome tornou-se um substantivo sinônimo de uma área nova da cirurgia. Fomos recebidos na biblioteca da clínica, que é ainda bem semelhante à daquela época. O serviço de cirurgia plástica da Santa Casa havia sido inaugurado em 1959. A pós-graduação começou em 1960. Ingressei ainda em 1965 na 5ª turma. Éramos apenas 3 no primeiro ano. As turmas foram pequenas até a década de 1970, e isso nos possibilitava contato mais direto e constante. Foi um privilégio para poucos. Hoje, cerca de 550 cirurgiões de mais de 40 países já passaram pela Escola Pitangui. Cada um deles reverbera a sua filosofia, que cresce em proporção geométrica. Mesmo no meio leigo, nos países mais improváveis, pessoas conhecem este nome. Perguntaram-me sobre ele em meios médicos ou leigos, em qualquer lugar do mundo onde estive, quando se falava sobre cirurgia plástica. Mas perguntaram-me também sobre ele das montanhas do Himalaia e em meio a um grupo de turistas. É um fenômeno que tem poucos similares. O sucesso resulta de vários fatores, entre os quais sobressaem o mérito pessoal, a perseverança e a sorte. Com ele, tudo dava certo. Um ego poderoso, uma autoestima soberana, a capacidade de trabalho extraordinária, a memória privilegiada, a sorte sempre presente, os acasos favoráveis. Tudo isso somado resultava em uma aura que o cercava como um ser poderoso e especial. Posso exemplificar com minha experiência. Eu, que tenho medo de avião, voei tranquila para alguns congressos quando ele estava a bordo, porque tinha certeza de que aquele avião jamais cairia. Tudo faz sentido numa perspectiva histórica, e tudo se reflete em tudo e em cada um de nós. Mesmo o mais modesto dos seres deixa sua marca no caminho onde passou. Nossa história pessoal, a do país, a do mundo, se inscrevem umas nas outras. Nos acostumamos a estabelecer metas, marcos, prazos e a viver em função deles, deixando de viver o entretanto, que é o que realmente importa. A vida é o entretanto, as pequenas coisas que fazemos enquanto esperamos as grandes, que às vezes nunca chegam. Mestre Pitangui foi o mago do entretanto, do aqui e agora. Viveu intensamente o grande e o pequeno. Uma conferência magna, uma cirurgia inovadora, o prazer de uma refeição especial, o contato íntimo com os animais de que tanto gostava, as surpresas encontradas nas inúmeras viagens,
Tudo lhe trazia o mesmo encantamento. E tinha impulsos lúdicos. Em um congresso de ex-alunos que organizamos em Itaparica, em 1985, pegou a bicicleta de um funcionário e saiu pedalando alegremente pelo cais enquanto esperávamos a barca, para espanto dos médicos estrangeiros. Era uma pessoa desdobrável. Tinha facetas que ora se mostravam, ora se escondiam, e, mesmo sendo muitas, se equilibravam sem privilegiar nenhuma delas. Acho que foi uma pessoa intrinsecamente feliz. E era forte. Vários problemas de saúde, alguns bem graves, não conseguiram derrubá-lo. Agora fez um acordo com o tempo físico e mudou-se para outras dimensões, mas não foi vencido, porque sobreviverá através de seu legado e de seus herdeiros. Sua presença em minha vida foi constante de uma forma ou de outra nos últimos 50 anos, e assim será em todos os que ainda me restam. Certamente, o mesmo ocorreu na vida de tantos outros que usufruíram de seu convívio e que espalham seus ensinamentos em uma rede mundial com as características próprias de seus países. Chefe, você invadiu o mundo como um imperador romano, conquistando terras e pessoas. Então, além de eterno, você é ubíquo. Deixa muita saudade, mas é uma saudade alegre, porque não há tristeza quando se recorda quem viveu muito e intensamente, que fez diferença em seu tempo de vida, que deixou um legado original e importante e que está inscrito para sempre na história da medicina. Saudações, mestre. Muito obrigado, querida acadêmica Thalita Franco, por ter feito essa saudação carregada de emoção em nome da Academia de Medicina. Por favor, tome assento aqui à mesa. Convido agora também o também cirurgião plástico Cláudio Cardoso de Castro, ex-aluno do professor Ivo Pitangui, para fazer também uma saudação de lembrança ao inesquecível acadêmico Ivo Pitangui. Senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, senhores, senhoras acadêmicas, membros da família professor Ivo Pitangui. Ivo, professor, mestre, grande amigo, patrono da cirurgia plástica brasileira. Convivi com Ivo Pitangui por mais de 40 anos. Fui seu aluno, terminado o curso, a residência de cirurgia plástica, continuei como instrutor por mais de 2 anos na 38ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Quando saí da Santa Casa, nosso convívio estreitou-se devido a constantes viagens e cursos e congressos, quando fui tendo o privilégio ao conhecer este brilhante homem mais intimamente. Conversar com Ivo era sempre um aprendizado. Ivo, juntamente com Freud e Einstein, foi considerado o homem do século. Foi o maior cirurgião plástico do mundo. Criou várias técnicas que revolucionaram a especialidade. Foi patrono da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Desenvolveu a especialidade, publicou inúmeros livros, formou no seu curso o maior número de cirurgiões plásticos do mundo, mais de 400. Centro de estudos de sua clínica, reunia os alunos para ministrar aulas e desenvolver os trabalhos científicos. Ivo abria sua imensa biblioteca para alunos de outros serviços. Ivo foi uma pessoa maravilhosa. Tentar defini-lo não é fácil. Lembro-me então do personagem machadiana
que não queria se expressar para quem quer que fosse e apreciava os superlativos. Procurei tal superlativos, que poderia escolher para Ivo. Não encontrei. Ele é o maior de todos. O superlativo de Ivo Pitangui é Ivo Pitangui. Em nossas viagens, conheci o homem simples que era Ivo, que tudo suportava com extremo bom humor, que ensinava que o rir é mais adequado do que lamentar a vida. As situações mais difíceis podem se tornar fáceis, as pesadas podem ficar leves. É só saber levá-las. Almoçávamos com frequência com amigos em comum quando conversávamos sobre todos os assuntos em voga. Mas nunca faltava a cirurgia plástica, a paixão de todos nós. Ivo era o chefe. Seu amor pela arte e literatura era conhecido. Por várias vezes, após as sessões da Academia Nacional de Medicina, Ivo me levava para sua casa para contar histórias sobre suas belas obras, sempre acompanhadas com excelentes vinhos, que ele também conhecia como poucos. Seguindo um curso da academia, ele reuniu um pequeno grupo e nos brindou nas já altas horas com excelentes queijos e vinhos de qualidade maravilhosa. Foi um homem versátil, pilotava avião, atleta, pescador, campeão de natação, homenageado na escola de samba, conduziu a tocha olímpica. Ivo, conviver com você foi um privilégio, uma honra. Ivo, meu amigo, com muito orgulho e honra, tive o privilégio de poucos de conviver com você. Onde você estiver, estará dividindo seu bom humor e contagiante alegria, ensinando, integrando, acrescentando. Ivo, meu amigo, onde estiver, receba meu abraço. Amigo sincero, saudades eternas. Um abraço imenso. Ivo era muito ligado e sempre ajudou a sua sociedade, que hoje é uma sociedade mundial, agregando milhões de alunos. Aí, Ivo, em seu consultório, aqui num dos jantares que nós tínhamos com certa frequência. Muito obrigado. Um abraço grande, saudades eternas. Seu amigo Cláudio. Muito obrigado, acadêmico Cláudio Cardoso de Castro, por ter saudado inesquecível o Ivo Pitangui com tanta emoção, em nome da Academia de Medicina. Abro agora a palavra à bancada acadêmica. Acadêmico Barros Franco. Senhor presidente, senhores acadêmicos, hoje definitivamente é meu dia da saudade. Eu vou falar um pouco de Ivo Pitangui, sem citar todas as suas qualidades, até porque certamente o tempo não seria possível para apresentá-las todas. Mas eu tive a oportunidade de ter um contato próximo a ele, de muitos anos, como parte da equipe médica que deu atendimento a ele desde do primeiro episódio, que eu me lembro bem. Estava eu em Portugal quando me ligaram que ele tinha vindo de urgência com um problema cardíaco muito sério e que, surpreendentemente, ele se superou brilhantemente. Mas o que eu queria dizer é sobre a pessoa Ivo Pitangui, que eu tive o prazer de ver, contar alguns fatos assim do dia a dia muito simples. Era uma pessoa de um otimismo realmente admirável, era absolutamente fantástico. Quer dizer, nenhuma das doenças, eu me lembro uma vez que eu, chegando para vê-lo, numa das complicações, ele falou: estou achando você, Baixão, preocupado. Eu falei: estou preocupado. Não fico preocupado não, que vai correr tudo bem. Então, essa era a filosofia de vida dele. Realmente, ele era um vencedor. Uma outra ocasião absolutamente fantástica foi no hospital. Ele
ia ser convidado para fazer uma conferência de abertura para um congresso de ex-alunos do professor Ivo Pitangui, que eu não me lembro bem, mas eu tenho a impressão que era em Tóquio. E ele queria muito ir. Eu disse: professor, não dá, realmente não, dessa vez não dá. Bom, achei que ele ia ficar triste, desanimado, e chegando ao hospital, ao Samaritano, ele estava naquela unidade semi-intensiva da cardiologia, e quando eu encontro, tinha um movimento de câmera, de televisão, e pessoas botando luz. Quando eu chego, ele de calça de pijama e um belíssimo paletó, elegantíssimo, gravata e camisa. Falei: o que está acontecendo aqui? Ele está fazendo a conferência para a abertura da conferência no Japão. Então, na realidade, ele fez uma teleconferência do hospital, né, em inglês, conferência espetacular que eu tive o privilégio de assistir sentado numa poltrona. E assim era ele. Ele era uma pessoa que as coisas sempre estavam bem, e quando ele superava, no dia seguinte ele já estava completamente curado na visão dele. Me lembro também, quando ele já com alguns problemas de diálise, ele queria muito ir à ilha. E me ligaram alguns médicos muito preocupados, que disseram: olha, ele quer ir à ilha, tem que ir. Então você tem que ir lá para dizer não. Eu falei: tá bom, vou lá. Mas quando cheguei lá, não tive coragem, porque ele estava com tanta determinação de ir à ilha, e a única exigência que eu fiz, eu falei: olha, você vai ter que deixar o helicóptero parado lá, porque se passar mal, ele vai ter que te trazer de volta, né? E assim ele fez. Ele foi, o helicóptero ficou parado, e ele aproveitou a ilha. E depois eu até me arrependi, porque na volta ele me disse: eu tenho que te fazer um segredo. Qual é? Olha, você disse que eu não podia de forma alguma entrar na água, porque podia infeccionar um catéter que eu tenho aqui, mas eu não aguentei e mergulhei. Realmente o catéter infeccionou, mas eu tenho a impressão que a ida à ilha foi tão boa que valeu a pena. E foi uma pessoa de uma importância enorme. Uma outra lembrança foi em Paris, numa primeira reunião nossa da Academia Francesa com a Academia Portuguesa, em que todos estavam muito preocupados. Falaram na Academia Francesa, em francês. Me lembro que estava o Paulo Niemeyer, estava, se não me engano, o Fernando Vaz. Todos chegamos cedo, eu não falava, mas fui junto com eles. Todos, cada um deles com as suas aulas em 3 computadores, para não haver erro. Chegou-se 1h30 antes, preparou tudo, e uma outra pessoa que falava era o Ivo Pitangui. E faltavam uns 3 minutos, 5 minutos, cadê o professor Pitangui? Não chegava, de repente ele apareceu lá em cima, falou: como é que eu chego aí embaixo? Ele falou: tem de elevador? No elevador eu não desço não, porque esse elevador pode enguiçar comigo. E aí desceu, deu um pendrive lá para quem ia projetar, botou, apareceu a primeira imagem: o senhor quer que faça as outras imagens? Não, tá bom. E deu a aula, e como sempre, no final da aula, foi seguramente o mais aplaudido: le professeur, espetacular, le professeur. Então, esse era o professor Ivo Pitangui. E eu tive a oportunidade interessante de um cliente, uma vez, me contar uma história, sem saber o meu relacionamento com o professor Ivo Pitangui, de dizer o seguinte: nós estamos falando de pessoas importantes. Ele disse: sabe quem é uma pessoa importante? Eu vou lhe contar o que é ser importante. Eu falei: pô, não. Estava eu saindo de Roma, no avião da Alitalia, o avião taxiou, foi para a cabeceira da pista. Lá chegando, os motores começaram a esquentar e tal, mas de repente baixaram os motores. Baixaram, demorou, ninguém sabia o que estava acontecendo. O capitão veio no microfone e falou: senhores passageiros e tal, nós vamos ter que voltar rapidamente à área de embarque, não vamos perder mais de 10 a 15 minutos, mas realmente, por ordem do primeiro-ministro, houve um dos passageiros que se atrasou por responsabilidade dele, e ele pediu que nós voltássemos para apanhá-lo. Eles voltaram, desceu uma escada, veio um carro com uma pessoa, e entrou o professor Ivo Pitangui. Então, realmente, tirar da hora de sair de um avião na Itália, da Alitalia, realmente não é para qualquer um. Então, eu realmente tenho muitas saudades dele, mas saudades muito agradáveis. Foram momentos tensos, muitas vezes, mas momentos de muito ensinamento e de muito aprendizado, não de medicina, mas de maneira de viver. Então, quero transmitir isso à família, à Gisela, ao Ilvo, ao Elcio, que hoje não pode estar presente,
aos demais netos, especialmente o Antônio Paulo, que é um cirurgião plástico, que está, portanto, seguindo os passos do avô. Realmente a minha amizade, minha admiração, minha saudade. Muito obrigado, acadêmico Barros Franco. Acadêmico Gerson Canedo. Senhor presidente, acadêmicos, acadêmicas, família do professor Ivo Pitangui, eu queria dizer duas palavrinhas rápidas. A primeira foi a gentileza com que ele me recebeu quando eu fui fazer a visita acadêmica. Foi uma agradabilíssima conversa que progrediu por mais de meia hora, que eu não esqueço jamais essa conversa. A segunda é uma coisa que eu recomendo para todos os meus doentes que estão deprimidos. Leiam um livro de Ivo Pitangui, Vale a Pena Viver. Esse livro dele é um hino contra a depressão, que todo deprimido devia ler. De modo que esse livro, ele, além das obras médicas que ele fez, esse livro é um hino contra a depressão. De modo que esse livro realmente marcou muito, e marcou muito quando eu li esse livro. Era só isso. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Gerson Magalhães. Acadêmico Pietro Novelino. Senhor presidente, senhoras acadêmicas, familiares do professor Ivo Pitangui. Certa vez, numa homenagem que lhe fizeram, pediram que eu fizesse uma saudação ao professor Ivo Pitangui. Eu disse apenas o seguinte: o incomparável Ivo Pitangui. Eu tive a honra, durante a minha carreira profissional, de ser convidado por ele para operar sua sogra, mãe de Dona Marilu, que, aliás, sempre esteve ao seu lado, e ao lado de um grande homem sempre deve ter uma grande mulher, como é um ditado popular, e ele assistiu toda a cirurgia e, posteriormente, me convidou para vê-lo operar. Eu vi, então, da importância internacional do nosso querido Ivo Pitangui, em que, enquanto ele operava, a enfermeira trazia fone mais de um país para que ele se comunicasse, evidentemente, com as grandes figuras da cirurgia mundial. Eu também queria dizer que a Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, deu-lhe o título de doutor honoris causa por sugestão e por proposta do chefe do departamento de cirurgia, o acadêmico Rossano Fiorelli. Então, nesse dia, e os familiares estavam presentes, né, ele, com a veemência e com a classe que lhe era peculiar, evidentemente, brindou a nós todos. Senhor presidente, é dito por Guimarães Rosa que as pessoas não morrem, ficam encantadas. E o Pitangui ficará sempre encantada no coração dos seus familiares, no coração dos seus discípulos e no coração e nas paredes desta academia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Pietro Novelino. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Ofereço agora a palavra à família do acadêmico Ivo Pitangui, se alguém quiser fazer algum comentário. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço aqui na figura do presidente da Academia Nacional de Medicina, Dr. Francisco Sampaio, e as palavras tão tocantes e tão significativas de Thalita e Cláudio. Nessa tarde em que é realizada a sessão Saudade, em homenagem ao meu pai, Ivo Pitangui, muitas lembranças me vieram à memória. Ainda adolescente, lembro-me da entrada do meu pai nessa prestigiosa instituição. Gostaria de ler um pequeno trecho do seu discurso em que fez ao tomar posse na academia, na cadeira número 67. Ele disse: "Este momento em que me encontro diante de vós
representa na minha humildade o reconhecimento de muitos anos de labor, compensados pela extrema fidalguia com que vossa generosidade se estendeu até mim, dando-me a oportunidade desse convívio. Olhando-vos, sinto a força, o vigor, a pujança da nossa medicina. Em vossos olhos vivos e inteligentes reluz o brilho da nossa ciência. Sinto, neste olhar vigoroso e sereno, o momento em que a maturidade do conhecimento se manou com a bondade do coração. Seguramente, esse sentimento sobressaiu a minha honradez com que esta distinção, permitindo que aí me viesse colocar ao vosso lado. Creio que foi menos a minha pessoa que a força e o valor da especialidade que representam me permitiram chegar até vós. Tenho certeza que as palavras proferidas por meu pai, em seu discurso de posse em 1973, resumem bem todo o seu amor pela medicina e pela especialidade pela qual lutou por toda a sua vida. Muito obrigada. Muito obrigado, Gisela. Eu gostaria apenas de dizer um episódio que se passou com ele no final. Ele estava internado e guardava muito bom humor, e o enfermeiro chegou para ele e falou: professor, você está mais inchado hoje, né? Aí ele falou: olha, se você achar que eu estou mais inchado, você não fala nada, porque, na verdade, você deve falar quando você acha que eu estou melhor, porque eu quero guardar aqui a minha esperança. E estava sempre de bom humor. E eu vejo aqui vários colegas que foram também médicos dele, que cuidaram no final, e eu tenho certeza que ele guardava muito respeito e muita admiração por essa casa, e isso representava muito para ele. Então, de modo que eu tenho muitas saudades também, assim como vocês, e gostaria de agradecer essa homenagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou, como nós ainda temos tempo, vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo. Eu tinha, quando foi da morte do querido Ivo Pitangui, eu fiz uma pequena homenagem aqui, de surpresa, nesse dia, e vou aproveitar agora, vou passar alguns slides, como nós temos tempo, apenas de recordação. Enquanto o Genilson prepara, só lembrar duas coisas. Uma também foi minha visita em 1999, na campanha acadêmica, o acadêmico Ivo Pitangui. E ele, como sempre, ele foi com todos, muito gentil. E ele chegou um dado momento e falou: vamos passar a visita comigo nos pacientes operados. Eu falei: claro, professor, vamos. E passamos visita nos 12 ou 14 pacientes. Eu me lembro muito bem que 6 não eram brasileiros, eram 6 especialidades diferentes. Tinha uma americana, tinha italiano, tinha espanhol, e ele falava em francês e falava com os pacientes na língua dos pacientes. Só que ele me impressionou muito, pelo menos 6 idiomas ele falou durante a visita. E o segundo dado foi aqui na academia, quando a Gisela teve a gentileza de trazer o Acadêmico Pitangui na minha gestão como presidente para fazer o chá com os alunos. E ele passou aí das 17 às 18 com os alunos, visitando a academia, mostrando a academia, e eu nunca vi tantos flashes na minha vida. Então, assim, a academia ficou muito mais iluminada. Coloca para projetar. Então, a academia ficou muito iluminada pelo querido e icônico professor Ivo Pitangui. Então, foi nesse dia que nós fizemos essa pequena homenagem ao Ivo Pitangui mocinho,
na quadra de tênis, Ivo Pitangui mergulhando, pilotando helicóptero, à esquerda andando de moto, bastante jovem ainda, homenageado na escola de samba, e aqui na posse na Academia Brasileira de Letras, com seus filhos, está ali, Gisela, aqui o livro citado pelo Gerson Canedo, e Cartas a um Jovem Cirurgião. Ele se impôs, além de acadêmico, literato, etc., se impôs como médico, né? O cirurgião se impõe pelo ato cirúrgico, isso ele se impôs no mundo todo. Foi um dos brasileiros mais famosos da história. Ele é considerado ao lado de Pelé, Ayrton Senna, Tom Jobim, Vinícius, Oscar Niemeyer, Santos Dumont, Garrincha, Villa-Lobos, Dom Pedro II, nosso patrono, Rui Barbosa. Então, o Pitangui é esse brasileiro famoso que nós conhecemos, aqui dando aula, operando. Aqui uma reportagem no dia que ele morreu, eu estava fora do Rio, ele aqui atendendo crianças defeituosas e carentes. E aqui uma das suas, talvez a penúltima ou antepenúltima vinda à academia, onde ele desfilou aí durante mais de 1 hora com nossos alunos e encantou a todos, e encantou a nossa gestão. E a última vinda, acho que foi na eleição do acadêmico Rossano Fiorelli, em que ele ainda veio. Aqui, numa das suas noites de glamour, isso no Reginas, aqui carregando a tocha olímpica. Essa foto é emblemática. Poucos dias depois ele faleceu. Acho que, quantos dias, Gisela? Acho que 3. Na véspera de falecer, ele estava lá carregando a tocha olímpica, que ele fez questão absoluta. E aqui, num momento de total relaxamento com a sua querida esposa. Então é isso. Se algum acadêmico quiser voltar a falar, ou algum familiar, acho que foi uma tarde de muitas lembranças do acadêmico Clementino Fraga, do acadêmico Ivo Pitangui, 2 ícones que colocam grande peso nas nossas costas, porque temos que ser pelo menos um pouco parecidas com eles. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu agradeço a todos a presença, agradeço a família e dou a sessão por encerrada. Muito obrigado.